Olá, queridos, paz e graça. Estamos aqui para mais um estudo da Bíblia. Hoje nós vamos estar falando sobre os 144 mil e a grande multidão. Mas antes de nós comentarmos o tema, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela vida que nos dá e pedimos que derrama sobre nós o seu entendimento, o teu Santo Espírito, para que possamos compreender e entender aquilo que está escrito na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amigos, 144 mil e a grande multidão é um tema muito debatido e discutido. Muitas ideias, muitas especulações, mas nós vamos ficar com o que está na Bíblia. Nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos do que está escrito na Bíblia. Entendendo o que está escrito na Bíblia, nós corremos um risco de errar. Entender o que não está escrito na Bíblia é 100% cabível de erro, né? Para nós estudar os 144 mil e a grande multidão, nós vamos em Apocalipse capítulo 7, onde fala. Nós não vamos ter como sair muito do Apocalipse para estudar esse tema, porque os 144 mil e a grande multidão estão relacionados no Apocalipse. São grupos especiais. Apocalipse 7, nós encontramos os 144 mil a partir do verso 4. Diz assim: E eu ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. 7, verso 4 de Apocalipse, falamos primeiramente dos 144 mil. João ele abre o verso falando que ele ouviu o número dos selados. A expressão apocalíptica, ele ouviu o número, ela prova para nós que esse número é um número literal. Nós não temos como achar texto e contexto na Bíblia para falar que esse número dos 144 mil é símbolo, porque ouvir um número, você está ouvindo um número relatado. Você não tem como ouvir um número simbólico. Agora, se a expressão do Apocalipse tivesse assim, e eu vi os 144 mil, numa visão direta, ainda que ele esteja arrebatado em visão, não teria como ver 144 mil e ter a certeza de contar, porque numa visão rápida não tem como saber. Mas ele ouviu por quê? Porque o Espírito de Deus revelou e falou no ouvido dele, aquele grupo, aquele quadrado que ele viu de pessoas no lugar. Ele viu ali um grupo perfeito de 144 mil selados das tribos de Israel. Como eu falei, existem muitas ideias, muitas interpretações, algumas até interessantes, mas a gente tem que ficar com o que mais está de acordo com a ideia bíblica, com o contexto bíblico. Vamos entender o verso 4 para me explicar rapidamente o que é a grande multidão. E eu ouvi o número dos selados. Essa expressão prova que esse número é literal. É um quadrado perfeito de 144 mil, de 12 grupos. Multiplicado vai dar 144 mil. Perfeitinhos. O verso continua. E eram 144 mil selados, separados, contados para um fim, de todas as tribos dos filhos de Israel. Especificou quem eles são. Quem que são os 144 mil? São de todas as tribos dos filhos de Israel. Nós sabemos que todas as tribos de Israel são 12. Como provar isso na Bíblia? Do verso 5 em diante, nós temos as 12 relatados. Verso 5, da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Verso 6, da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Verso 7, da tribo de Simeão, 12 mil. Tribo de Levi, 12 mil. Tribo de Issacar, 12 mil. Verso 8, da tribo de Zebulão, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. A gente podemos contar aí, 12 tribos.
essas são as 10 nações de Israel. Muitas ideias surgem no mundo que essas nações não existem mais, especificadinhas assim. Mas ainda que nós não tivéssemos lá em Israel, Israel literal, os sobrenomes, né? É lógico que para a nação de Israel existir hoje, vinda de tempos passados, na genética do povo, na nação que existe ali daquele povo de Israel hoje, que vive ali no território de Israel, eles têm né, o sangue dessas tribos, essas famílias vêm dessas tribos. Né? E a profecia relata eles, porque ainda que hoje não tem como a gente conhecer ela separadamente, mas Deus sabe. Porque se a gente ler lá em Mateus 10:30, a Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de todo ser humano. Então, quem que são os 144 mil? Israelitas. Se nós pegarmos na Bíblia King James, o título dela no capítulo 7, em cima do verso 1, diz assim: os 144 mil israelitas selados. Se a gente pega outras Bíblias que tem uma tradução mais voltada para o original, todas elas especificam que os 144 mil são israelitas. Né? Apesar de que a salvação pela graça veio para todas as nações, mas Deus sempre teve o povo de Israel como seu povo peculiar e separado, para cumprir no tempo do fim uma especificação profética. Né? E a Bíblia é muito clara. Fala o número, fala a quantidade, especifica de qual tribo é e de qual nação é. Não deixa dúvida. E para confirmar finalmente, fala de cada uma das tribos do verso 5 do capítulo 7 ao verso 8, especificando as 12 nações de Israel. Quando chegamos no verso 9 do capítulo 7, aparece um outro grupo. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Tem gente que quando vai explicar a questão dos 144 mil e essa grande multidão, une esses dois grupos e fala que esse grupo é um só. Mas nós teríamos um problema muito grande de interpretação, porque no verso 4 fala que os 144 mil são das 12 tribos de Israel. No verso 9 fala que é de todas as nações e tribos e povos e línguas. Então nós não temos como juntar esse povo num grupo só e falar que é a mesma coisa. Porque nós estaríamos numa contradição bíblica de 3 versos anteriores. É lógico que os 144 mil é um grupo na profecia e a grande multidão é outro grupo na profecia, que tem desfechos muito juntos ali, desfechos que vão acontecer praticamente juntos. Mas são grupos separados. Um de Israel e outro de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas. Então, é simples de entender. Quando a gente estuda o capítulo 7, nós percebemos que aqui fala dos 144 mil e a grande multidão. Se nós voltarmos à Bíblia no capítulo 6, no verso 10, nós vamos nos deparar com o 5º selo, que começa no verso 9 do capítulo 6. Vamos ler o verso 9, diz assim: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, verso 10, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 11, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos. Nós podemos ver no verso 11 do capítulo 6 que nós encontramos 2 grupos.
o número de seus conservos e seus irmãos. Assim como no capítulo 7 nós temos dois grupos, os 144.000 e a grande multidão, no quinto selo nós temos os conservos e irmãos. E até que se completar o número. Quando nós vamos no verso 4, João ouviu o número. A mesma expressão. Né? Os 144.000, João ouviu o número que foi falado no seu ouvido. É muito lógico que também essa grande multidão tem um número, o qual não foi revelado para João, porque era muita gente. Então, nós temos dois grupos no capítulo 7, mas no desfecho do quinto selo também nós temos dois grupos. No contexto, é lógico que está falando da mesma coisa. Mas a gente não pode ficar só em questões tão próximas. Nós temos que andar, apesar que nós não vamos encontrar muito sobre 144.000 grande multidão ao longo de toda a Bíblia, nós temos que ir em outros versos para entender. Quando a gente vai no verso 14 do capítulo 7, nós temos aí o contexto da grande multidão. Falou dela no verso 9, no verso 14, houve uma curiosidade a João e ele perguntou quem que eram aqueles que tinham vindo da grande tribulação. Aquela tribulação, aquele tempo de angústia qual nunca houve na terra. E diz assim, aí disse-lhe, Senhor, tu sabes, ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, eles passaram pela grande tribulação e agora eles estão num lugar especial. E lá no verso 9, fala onde que eles estão. Depois dessas coisas olhei, uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as tribos, nações, povos e línguas, e estavam diante do trono. Eles diante do trono, no céu, João pergunta, quem que são estes? São os que vieram da grande tribulação. A grande multidão. Os 144.000 que João só ouviu o número deles, mas não viu eles ainda em lugar nenhum, porque João vai ver eles em outro lugar, na Bíblia. No capítulo 7, verso 9, nós temos a explicação da grande multidão. No verso 14 do capítulo 7, João tem uma curiosidade a mais, pergunta e é explicado. São os que vieram da grande tribulação. Ou seja, vieram, passaram pelo aquele tempo, venceram. Nós vamos depois explicar se passaram vivos ou se passaram mortos. Né? Vamos descobrir em qual outro lugar fala dos 144.000. Apocalipse capítulo 14, verso 1. No Apocalipse nós temos dois lugares que falam dos 144.000. Apocalipse 7, do verso 4 ao verso 8, e Apocalipse 14, do verso 1 ao verso 5. Diz assim, e olhei, 14, verso 1, olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. João não viu os 144.000 aqui na terra. Aqui eles já foram levados da terra. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas e como voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Se nós vamos em Apocalipse 15, no verso 3, é visto de novo o contexto dos 144.000. Eles cantam o cântico de Moisés. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os seus caminhos, ó Rei dos Santos. Então, esse é o cântico
dos 144.000. Assim como o capítulo 15, verso 3, relatou alguma coisa a mais dos 144.000, 7, verso 14, relata alguma coisa a mais sobre a grande multidão. Novamente, nós temos dois grupos. Eu vou explicar rapidinho os 144.000 no capítulo 14. Eu vou explicar a partir do verso 3. E cantava um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Por que a expressão bíblica fala que os 144.000 foram comprados da terra? Muitas pessoas creem que os 144.000 vão ser arrebatados na volta de Jesus, são grupos especiais de igrejas, denominações, e assim são variadas interpretações, porque preferem não crer que são da nação de Israel, o grupo separado da nação de Israel. Mas às vezes não é muito certo pensar assim. Por quê? Porque o verso é muito claro. Aqui fala que eles vão ser comprados da terra. Para que a Bíblia fala de um grupo que vai ser comprado da terra para ser levado na volta de Jesus? Não teria sentido isso. Se eles são comprados da terra, é porque eles vão antes da volta de Jesus. Eles são levados antes. Se estão mortos, são ressuscitados e são levados. E se estão vivos, são transladados. Vou explicar depois se estão vivos ou estão mortos. Então, não faria sentido. Para quê? Jesus volta e são comprados da terra. É lógico que quando Jesus voltar, os vivos salvos que estiverem vão ser levados, mas não precisa falar que são comprados. Verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Muito importante esse verso. Por que isso fala dos 144.000 como nação de Israel? O povo de Israel é o único povo da terra que nasce na religião certa, bíblica. Guarda o dia bíblico certo. Conhece na sua base, na sua religião, a Torá. Tem como base de vida, de religião. Eles não nascem, eles não escolhem uma religião quando estão maduros, quando estão adultos. Eles não pensam na religião para escolher, eles nascem na religião correta. Por isso que eles não se contaminam com mulheres, com igrejas. Eles nascem, a religião para eles é algo como um todo. Não é igual no Ocidente, que as pessoas, depois de anos de vida, escolhem uma religião e vai para um outro lugar. Eles nascem na religião correta. Por isso eles não precisam se contaminar com mulheres. Se nós pegamos a cultura ocidental, todas as nações são contaminadas com religiões. Entendeu? Praticamente todas as religiões vieram de uma outra religião. O judaísmo não. O judaísmo ele vem de uma base central de Deus. Foi Deus quem fundou, Deus quem ensinou o povo de Israel qual o verdadeiro Deus, a quem devia ser adorado. Então eles nunca se contaminaram com mulheres. Fizeram muitas coisas erradas ao longo do tempo, mas eles nascem, eles têm o privilégio de nascer, guardam o dia certo, se alimentam das comidas certas, conhecem a vontade de Deus na íntegra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Eles realmente são virgens, nunca se contaminaram, nunca... Pode ter até alguém um dia que sai de lá e vai para outro lugar, mas isso não é normal no judaísmo. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Entendeu? Isso hoje não seria normal no povo de Israel, porque eles têm uma ideia às vezes muito errada sobre o Messias. Eles têm uma dificuldade muito grande para aceitar Jesus como seu Salvador. Mas quando chegar o momento profético correto, eles vão entender qual que é o Messias, quem foi Jesus, o que é Jesus. Hoje existem muitos judeus sinceros que entendem o que foi Jesus e o que é o Salvador. Né? Eles são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus. Se foram comprados como primícias para Deus, eles não têm como ser arrebatados, ser transladados na volta de Jesus, porque primícia é arrecadado primeiro, é o dízimo. Então, se são comprados como primícia,
É tipo assim, Jesus leva primeiro o dízimo, para depois levar o montante. Então é assim que funciona o texto bíblico aqui, para Deus e para o Cordeiro. Então, são comprados, são primícias, seguem o Cordeiro, não estão contaminados com mulheres, apesar de conhecer, né, variadas e denominadas religiões no mundo, mas não estão contaminados com mulheres. Por quê? Porque nascem na denominação certa, no andamento certo. Então, 144.000, nós temos mais do que provas bíblicas que eles são israelitas, que vão passar por um contexto profético, né? Mas nós temos que adentrar mais a Bíblia, nós entender mais alguma coisa deles. Para nós conseguir cravar mais a compreensão dos 144.000, a grande multidão, agora nós temos que ir para um outro capítulo da Bíblia. Esses capítulos da Bíblia, eles estão unificados. O capítulo 6, referente ao quinto selo. O capítulo 7, referente aos 144.000, a grande multidão. O capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 11, todos eles falam de contextos idênticos. O problema que nós temos às vezes é de juntar todo esse cenário profético e pensar nisso como um todo. Porque estão falando de coisas similares e coisas idênticas. Nós temos dois grupos do quinto selo, nós temos dois grupos no capítulo 7, nós temos a especificação de mais o primeiro grupo no capítulo 14, e em outros versos da Bíblia nós encontramos mais especificações sobre a grande multidão. E no capítulo 11 fala novamente de dois grupos. Começa assim o capítulo 11 de Apocalipse, a partir do verso 2. Deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Verso 3. E darei poder a minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. No capítulo 11, no verso 2, foi dado, no verso 1 foi dado uma cana a João para ele fazer uma medida, né, de uma parte do templo, do santuário, e foi dito que ele não medisse o átrio, que representa aqui a terra. Por quê? Porque se ele estava arrebatado em visão no céu, não teria como ele usar uma medida celeste, uma medida perfeita de Deus para medir algo que está na terra, né? Então, e deixa o átrio que está fora do templo. O que é o átrio na profecia? O átrio é o planeta Terra. Não meça, porque foi dado às nações. E dentro do átrio tem o quê? Tem a cidade santa. E os gentios pisarão a cidade santa por 42 meses. Quando chegamos no verso 3, nós não temos mais 42 meses. Fala que essas duas testemunhas vão profetizar vestidas de pano de saco por 1260 dias. Tanto 42 meses como 1260 dias é o mesmo tempo. Porque 42 meses, com base na profecia, na questão do calendário judaico, nós temos que ter meses de 30 dias para somar a profecia, para calcular e multiplicar. Se você pega 42 vezes 30, nós vamos ter 1260. Se a gente pega 42 meses, nós vamos ter 3 anos e meio. 1260, mesma coisa. Então, o mesmo tempo do verso 2 é o mesmo tempo do verso 3. Só que no verso 2 nós temos em meses e no verso 3 nós temos em dias. Por que a profecia faz isso? Para dar uma explicação para a gente do tempo. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer dano, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Em cima do verso 3, na maioria das Bíblias, tem um título. E a maioria das Bíblias, o título traz assim: as duas testemunhas ou as testemunhas mártires. É interessante quando a gente estuda isso, lembrando dos versos que nós lemos anteriormente, essas duas testemunhas,
Quem que são essas duas testemunhas? Essas duas testemunhas são representadas no verso 5 em diante por dois personagens bíblicos. Um representando Elias e o outro representando Moisés. Na profecia, Moisés representa o povo de Israel, o povo judeu, com base em Salmo 90, verso 1 e 2 e verso 10. Né? Então, se são duas testemunhas e Moisés representa o povo de Israel, é lógico que a outra figura de representatividade que Elias representa o povo gentio. E o povo gentio ele é muito bem especificado na grande multidão, que é de todos os povos, tribos, línguas e nações. É justamente o verso 2. E deixa o ato que for dado, deixa o ato que está fora do templo, não mexe porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então nós temos porque são duas testemunhas, representadas por dois homens que representam dois grupos. Quem que são as duas testemunhas? As duas testemunhas são os 144.000 e a grande multidão. Né? Existem muitas ideias, muitas interpretações, tem que respeitar, dizendo que essas duas testemunhas é uma coisa, é outra, e é Bíblia, e é não sei o que. A gente tem que respeitar essas coisas, só que a Bíblia não deixa pra gente essas ideias. A Bíblia deixa pra gente a ideia, a forte convicção de que essas duas testemunhas são dois grupos na profecia, no tempo da profecia. E nós não encontramos mais de dois grupos no Apocalipse, chamado de grande multidão e 144.000. E se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, o desfecho profético que as duas testemunhas têm de cumprir, elas vão cumprir, independente de nós aceitarmos ou não, ou de acreditarmos ou não. Não adianta a gente ficar aqui querer imaginar ou querer guiar a profecia. Não, a profecia vai acontecer do jeito que está na Bíblia. Se a Bíblia diz que as duas testemunhas, os 144.000 a grande multidão, não tem como a gente negar. Eles têm poder para fechar o céu. Seria nenhum problema falar que isso é a Bíblia. A própria Bíblia vai fechar o céu. Para quê? Para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas as vezes quanto quiserem. Está falando aí, lembrando de duas figuras, dois homens da Bíblia. E quando acabarem o seu testemunho, duas testemunhas. Ficando com a mão parada em cima do verso 7, quando a gente vai na Bíblia, no capítulo 20 de Apocalipse, no verso 4, João vê de novo um grupo no céu, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal nas suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O verso em cima ele é muito claro. Foram degolados pelo testemunho de Jesus. Quem é degolado, quem é morto pelo testemunho de Jesus, e é duas testemunhas mártires, morto pelo testemunho de Jesus, são duas testemunhas mártires. Por que nós entendemos essas duas testemunhas mártires? São os 144.000 e a grande multidão. Vamos continuar lendo. Eu falei que as duas testemunhas, os 144.000 e a grande multidão, eles estão dentro do contexto e acontecimento do quinto selo. Estes têm poder para fechar o céu, verso 6 e verso 7, e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra, vencerá e os matará. Quem que é a besta do abismo? Satanás personificado em um homem. Já falamos sobre esse assunto no vídeo do anticristo, né? E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo e fará guerra, vencerá e o matará. Ou seja, se eu falo que essas duas testemunhas já ocorreu no passado, eu tenho que falar que o anticristo já veio. E isso não ocorreu, né? Esses os problemas que nós vamos tendo na Bíblia, né? E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Ou seja, em determinado momento, essas duas testemunhas elas são martirizadas, elas são mortas. São mortas.
e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade. Por que no verso 2 e verso 3 nós temos a especificação de 1260 dias? Por quê? Porque nós temos dois grupos de pessoas nas duas testemunhas que vão morrendo. Um chamado a grande multidão, que é representado pela pessoa de Elias. Por que aqui aparece primeiro aquele que tem poder para fechar o céu para que não chova um dia da profecia? Porque representa aqui a grande multidão. Por que aqui aparece primeiro a grande multidão e no capítulo 7 aparece primeiro os 144 mil? Porque começa o martírio na grande multidão, em todo o mundo. E encerra-se o martírio nos 144 mil, que são os israelitas que morreram. Então, tanto os 144 mil quanto a grande multidão vão ser martirizados. Vão ser mortos pela besta do abismo. A grande multidão vai ser morto em um prazo até finalizar os 3 anos e meio. E os 144 mil vai ser morto quando faltar 3 dias e meio para o rompimento do 6º selo. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Né? É lógico que quando a abominação desoladora assolar o mundo, Jerusalém, a cidade santa, vai virar a cidade que espiritualmente se chamará Sodoma e Egito, porque vai ser liderada pelo anticristo papal, por Satanás na personificação de um homem. É lógico que virá aonde o nosso Senhor foi crucificado. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado em Israel, onde é considerado, sempre foi, até hoje é a cidade santa, vai ser considerado, no momento profético correto, Sodoma e Egito, porque vai ser tomado pela abominação desoladora, Mateus 24:15. Né? Aqui nós temos o desfecho de um grupo de pessoas que são mortos e são jogados na praça da grande cidade. Aqui já é o segundo grupo, que é os 144 mil nesse contexto. E homens de vários povos, tribos, línguas e povos verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio. Né? E não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. A grande multidão veio morrendo ao longo dos 1260 dias. Quando chega em determinado momento, é recolhido 144 mil e é morto na praça da grande cidade, na praça de Jerusalém, na terra de Israel. E os que habitam na terra se regozijarão. Por quê? Porque eles acham que todo o tormento que está ocorrendo na terra é por causa desses 2 homens, desses 2 grupos. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, verso 10, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns para outros, porque esses 2 homens tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Quando nós lemos o verso 9, fala que não foi permitido que os corpos deles fossem postos em sepulcros. Não é possível matar 144 mil e jogar numa praça de uma cidade. Amigos, quando nós estudamos a história, quando nós vamos a 1942, só Hitler matou 150 mil judeus em um dia. E ele tinha tecnologia escassa. Ele tinha capacidade de matar grande massa, muito arcaica. Nós estamos em 2017. Se naquela época Hitler conseguiu matar 150 mil judeus em um dia, é claro que num futuro como o nosso, com muito mais capacidade de destruição, é muito fácil matar 144 mil pessoas e tampar numa praça e largar os corpos expostos. Então, é isso que o verso está dizendo. Entendeu? E não serão permitidos que seus corpos sejam postos em sepulcro. Esse verso existe para confirmar o que Jesus falou em Mateus 24:28. Aonde se encontrar os corpos, ali se ajuntarão os urubus. Nenhum teólogo no mundo consegue explicar aquele verso se não for esse outro verso. Ou seja, corpos que não são sepultados, porque não serão permitidos ser sepultados, vão se juntar urubus em cima, porque vão ser mortos como? Vão ser degolados, vão ser decapitados, vão ser arrastados, vão ser cortados, vão ser metralhados. Então essas pessoas vão ser jogadas num grande monte na praça de uma cidade. E isso vai, 3 dias e meio ali, é claro que vai acontecer aquilo que Jesus falou. Aonde se juntar os corpos, ali se juntarão os abutres, os urubus. Mateus 24:28.
né? Então, e depois daqueles 3 dias e meio, né, eles vão ser mortos, 144 mil, para finalizar a história do martírio, vão ser jogados na praça da cidade. Depois de 3 dias e meio, a Bíblia diz, depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Milagrosamente, depois de 3 dias e meio de todo o martírio, de todo esse cenário que parece um filme de Hollywood, o Espírito de Deus, a autoridade da vida de Deus vem e esses corpos se juntam, né, e se levantam na praça da grande cidade. Ah, mas isso não vai poder acontecer. A Bíblia fala em Isaías que tinha um vale de ossos secos e os ossos se juntaram, nem eram nem corpos, eram ossos e foram criando carne, foram juntando nervos e conjunturas e ali se formou um exército naquele vale. Se no Antigo Testamento nós temos essa expressão de acontecimento, imagina na profecia no tempo do fim. É claro que isso acontece. Mesmo que estejam mortos, o fôlego vem e eles vivem. E aqueles que vão estar assistindo os holofotes do mundo vendo aquela cena, vão ficar vendo essa situação. E vão ficar assustados. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. Por que vão ficar atemorizados? Porque vão ver que não adiantou matar. Eles foram ressuscitados, né? E agora não mais só os 144 mil que são ressuscitados na praça da grande cidade. Com certeza, aqui nós já estamos, apesar que está falando de um grupo que vai ser morto na praça, na Terra Santa, mas aqui ressuscita as 2 testemunhas. Ou seja, em todo o mundo ressuscita aqueles que morreram na grande multidão, que é o desfecho do 5º selo. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia, subir para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem e seus inimigos os viram. Agora, se a gente vai no capítulo 14, verso 2, e ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. É a mesma voz que falava com 144 mil. Quando a gente vai no verso 12 do capítulo 11, e ouvi uma grande voz do céu que lhe dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. Porque nós temos praticamente a repetição de versos dessa forma. Porque para a gente saber de quem está falando, de como está falando, né? E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora, qual hora? Na mesma hora em que os 144 mil, a grande multidão, é ressuscitada, porque são mártires que foram mortos, é martos a palavra no grego, são ressuscitados na terra, naquela mesma hora, depois dos 3 dias e meio, que são ressuscitados, um grande terremoto. A expressão grande terremoto bíblico é um terremoto mundial. O primeiro terremoto mundial que nós temos na profecia é o terremoto do 6º selo, na qual no capítulo 6, no verso 12, fala que eis que houve um grande tremor de terra. E por que ele é mundial? Porque a gente vai no verso 14 que fala que quando o céu foi retirado como um pergaminho, como um livro se enrola, fala que todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. É impossível um evento desse não ser mundial. Aqui falam, capítulo 11, verso 13, naquela mesma hora, qual a mesma hora? Na mesma hora que os 2 testemunhos, 144 mil são ressuscitados. Né? Houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7 mil homens. Esses 7 mil que são mortos são pessoas perdidas, porque aqui o povo de Deus foi selado. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Apocalipse 22, 11. Né? E os demais ficaram muito atemorizados e deram glórias ao Deus do céu. Né? Então a gente tem que entender que essas 2 testemunhas são mártires que morrerão no desfecho do 5º selo e vão ser ressuscitadas. Os 144 mil é o fim do martírio da ressurreição para o romper do 6º selo. Né? Para a gente entender mais a questão dos 1260 dias, é bom a gente ler Lucas 21, que fala dos 1260, que Apocalipse 11 fala dos 1260, mas Lucas fala um verso muito interessante que a maioria de nós não atenta. Lucas 21, 24, falando do contexto de Mateus 24, diz assim: e cairão ao fio da espada, Lucas 21, 24, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem.
Quando a gente vai em Apocalipse 11:2, fala que a cidade santa será pisada pelos gentios por 42 meses. Então Lucas, ele dá uma especificação do tempo profético. Então nós temos que entender que as duas testemunhas, os 144.000, são os dois grupos de mártires que serão mortos no desfecho do quinto selo. A grande multidão vai morrendo ao longo do desfecho do quinto selo, de um tempo até o seu fim. No final, morre os 144.000, 3 dias e meio à frente, são ressuscitados e ao serem ressuscitados, rompe-se o sexto selo. Isso é o que o Apocalipse nos ensina sobre a grande multidão e os 144.000. É claro que nós teremos muitos outros temas, nós vamos estar tratando novamente desse assunto em próximos vídeos para explicar mais coisas, mas nós temos que entender que a grande multidão e os 144.000 são dois grupos de mártires que serão ressuscitados antes da volta de Jesus e levados ao céu, para que quando Jesus voltar, principalmente os 144.000, eles vêm, porque eles 144.000 eles seguem o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro vá. Então, se eles seguem o Cordeiro, quando Jesus volta a buscar os salvos da terra e os mortos que morreram em Cristo, porque mártires morreu por Cristo, né? Mas aqueles que morreram estão salvos e vão ser ressuscitados, morreram em Cristo, e terá salvos vivos na terra, que vão morrer em Cristo e ou vão passar vivos por Cristo. Então, se segue o Cordeiro onde quer que vá, quando Jesus volta, eles vêm junto com o Cordeiro. Mas, por hoje, nós temos que entender que os 144.000 e a grande multidão são dois grupos que morrem, são ressuscitados antes da volta de Jesus e são levados ao céu. E que Deus nos abençoe. Próximos estudos estaremos explicando mais sobre a questão dos 144.000 e a grande multidão. E que Deus nos abençoe.